Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando na internet, pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com Otávio Marquezini, lá de Curitiba. Tudo bem, Otávio? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Grato pelo convite, pela oportunidade de estar novamente aqui contigo, Charles, na condução desse programa, Leituras para Viver Melhor. Deixo aqui minha saudação a você e a todo o público que tem a oportunidade de acompanhar esse rico programa. Maravilha, gratidão. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco novamente. O Otávio, que ele é advogado, uma pessoa bem ocupada, ele toda tarefada, sempre viajando, né, sempre viajando também, muitas vezes, para eventos, né, ele participa de muitos eventos teosóficos, pela Sociedade Teosófica, é vice-presidente, é um grande conferencista nacional aí da Sociedade Teosófica. E ele escreveu um artigo que nós iremos falar a respeito hoje, vou até projetar ele aqui. Então, na revista Sofia 104, revista Sofia aqui, é possível realizar assinatura na versão digital também, eu estou aqui com a versão digital aberta, né? Então, ela é possível assinar a versão digital e acessar todas as 104 edições, ou também é possível assinar a versão impressa ou ambas, né? Tem a opção do combo, a pessoa recebe a revista em sua casa e digitalmente consegue acessar todos os exemplares. E o artigo 104, o artigo da revista 104, então, Retorno à Essência, de autoria do Otávio, será o nosso tema de hoje. Otávio, falando então sobre o que você pensou para esse artigo, Retorno à Essência, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre a ideia inicial. Então, que essência seria essa? Que retorno seria esse? E como que a gente realiza ele, né? Para mim é uma alegria e uma honra poder contribuir com a revista Sofia, com os editores. Eu sou um leitor assíduo da revista e tenho aprendido muito com os diversos escritores, colaboradores, autores de texto que nos presenteiam com suas reflexões, compartilhando percepções mais profundas da vida. Eu escrevi esse texto há um tempo atrás e como eu disse, para mim é uma honra e uma alegria poder ver que, de algum modo, ele está também, em alguma medida, contribuindo com os leitores através desse canal de difusão de uma sabedoria, da sabedoria. O que me veio como reflexão é tentar compreender aquilo que essencialmente somos. Talvez a gente tenha se perdido daquilo que é a essência em nós. Embora isso não se perca, porque continua, talvez, como um centro dentro do nosso coração, nos chamando, parodiando um texto conhecido dos buscadores espirituais, A Voz do Silêncio, nos chamando silenciosamente para um olhar interno daquilo que talvez seja mais significativo no que possamos expressar na existência. Talvez, em meio a tantos chamados e apelos externos, recorrentemente ouvimos algo dentro de nós dizendo: olha para isso, percebe aquilo, quem é você? O que essencialmente tu queres fazer, colocar, expressar no mundo? E aí isso me motiva a tentar perceber um caminho de retorno a essa nossa natureza essencial. Que é isso? Isso talvez seja um grande mistério, mas eu começo refletindo que talvez esse mistério possa ser desvelado quando buscamos um estado que, aos olhos do mundo, pejorativamente, talvez seja chamado de ingenuidade. E aí começo a refletir etimologicamente sobre a palavra ingenuidade, que talvez, se analisarmos com calma,
com o prefixo in, significa mergulhar, adentrar, interiorizar-se naquilo que é genuíno ou essencial. O que é genuíno em cada um de nós, embora possamos tentar nos encontrar procurando fora, talvez só possa ser encontrado quando olharmos para dentro. Disse que nós procuramos longe o sentido da vida, que talvez floresça para cada um de nós de modo intenso e claro quando percebemos que está aqui perto. Existe uma máxima oriental que diz: perto, 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 tão perto que não pode ser visto, como os nossos cílios. E acho que essa essência pode começar a ser compreendida não através de palavras ou de afirmações. Tu és isso, tu és um filho de Deus, tu és filho do amor. Essas coisas todas podem soar de um modo lógico e racional para nós. Mas esse encontro verdadeiro não se dá no âmbito da racionalidade ou da lógica. Ele se dá efetivamente com um olhar compreensivo de realização expressiva em comunhão com esta essência. Talvez esse texto nos fale de um caminho de retorno e uma realização perceptiva desse retorno essencial transformada em atos generosos e amorosos na nossa experiência da vida. Gostei muito da definição que você trouxe da palavra ingenuidade, né? Genuíno e interno, fiquei pensando aqui, né? Interno e genuíno, né? Bem interessante, bem profundo mesmo. Você fala no artigo também, né? De muitos paradoxos, né? Então, encontrar-se é perder-se. Isso seria o quê? Uma entrega, uma rendição? Como você definiria esse ato? É interessante você mencionar essa questão da ingenuidade, né? A gente pode pensar numa origem ou numa gênese genética, biológica, material, nossa descendência, mas isso talvez ganhe campo de uma gênese espiritual. E essa realização da gênese espiritual talvez esteja nessa questão de contato e comunhão mesmo com a essência genuína daquilo que se é. O Mestre Jesus, entre tantas das suas passagens conhecidas, ensinando por parábolas, nos concita: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E isso talvez concita justamente a esse retorno, a esse estado de pureza original, de inocência. E como realizar essa pureza original, esse estado de ingenuidade, talvez além de uma questão de inocência, porque se percebe o mundo, suas mazelas, seus obstáculos, mas independente das mazelas e dos obstáculos, naquele ambiente genuíno, talvez as vicissitudes da vida sejam experimentadas, compreendidas num estado de pureza amorosa. Essa questão do encontrar-se a perder-se me lembra um ano novo em que eu estava com amigos num retiro, e em meio às atividades do retiro, um dos amigos levou um livro com koans, que são máximas de sabedoria da tradição zen budista, que rompem esse pensamento linear, racional, tentando nos colocar diante de algo além da mente temporal. E aí a gente combinou, cada um pega um koan que vai nos acompanhar ao longo desse ano para ficar nas nossas reflexões contemplativas. E aí um tirava e guardava para si, para depois compartilhar com os demais, outro tirava. E de repente uma amiga foi lá, tirou, leu e disse para o grupo: não pode ser o meu. Eu tenho que pegar outro. E a gente disse: não, a gente combinou que cada um vai pegar e vai levar para o ano. Eu tenho que pegar outro. Por quê? Não, eu não me encontro. Não tem a ver comigo. Vou pegar outro. Ela insistiu tanto que, ok, pega o teu, então, o outro. E quando ela pegou, ela caiu assim num estado de risada e de entrega, porque o segundo era um koan que diz: encontrar-se é perder-se.
Ou seja, confirma o primeiro que ela tira e diz, não estou me encontrando nisso. Encontrar-se a perder-se é um grande quanto da tradição zen budista. E, curiosamente, Charles, a gente vai ver nos evangelhos, Mateus, uma passagem que traz a mesma máxima de sabedoria. De novo, o Mestre Jesus dizendo, quem encontrar sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la por amor a mim, encontrá-la-á. Então, isso talvez soe de algum modo curioso, interessante, nos dizendo que aquilo que nós projetamos como sendo a vida, aquilo que nós buscamos afirmar como sendo o que somos, ou respondendo ao mundo, dando uma indicação afirmativa de que o mundo nos diz, tu és isso, e eu realizo isso que o mundo nos diz, talvez seja sair desse estado de uma harmonia, de uma pureza, de uma ingenuidade natural da expressão essencial daquilo que se é. Nos perdemos na vereda da existência. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Otávio Marquezini sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia, número 104, Retorno à Essência. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Otávio Marquezini sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, intitulado Retorno à Essência. Revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, publicação bimestral, mais de 20 anos aí sendo publicado, mais de 100 exemplares. Otávio, você trouxe, né, no primeiro bloco aí vários conceitos muito profundos, né? A questão da encontrar-se é perder-se, né? Você citou Blavatsky também, a questão que é o autoconhecimento é fruto de ações amorosas, como disse Blavatsky, e falou também da questão da ingenuidade, né? O ser ingênuo, geralmente visto como algo pejorativo, né? Mas que talvez seja um retorno aí ao que é genuíno, né? Eterno e genuíno. Que dicas que você daria para quem está nos ouvindo, para quem vai ler o artigo, de possíveis ações práticas na sua vida para encontrar, né, essa essência de volta? Porque, como a gente estava conversando antes da gravação, esses conceitos, na teoria, eles são simples, né? São ideias bem simples, mas de muito difícil aplicação, ao menos para nós, da nossa cultura ocidental, né? Ele vai muito na contramão do que a gente ouve, do que a gente aprende até na escola, né? De vencer na vida, de ser alguém, né? Essa é uma frase que sempre me chamou muita atenção, né? Você tem que ser alguém na vida. Ué, mas eu já não sou alguém, né? Todo mundo já não é alguém, né? Como que eu tenho que me tornar alguém se eu já sou alguém, né? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano vivo aqui nesse mundo. E se pensar mais profundamente, né? Uma alma milenar aí, reencarnada. Como que a gente quebra isso, Otávio? Como que funcionou para você? Como que você observa assim ao seu redor? Como que a gente faz para... Claro que é muito particular de cada um, mas como que a gente pode dar um primeiro passo para começar, talvez, a nos desvencilhar, nos desapegar da maneira como a gente foi ensinado a viver, né? E descobrir, talvez, novas possibilidades aí mais abrangentes, mais ricas. Sem querer ficar muito nos paradoxos, mas diz que muito da técnica da vida espiritual nos leva diante dos paradoxos e que nos instigam a compreendê-los e ir além deles. Aliás, no meio desse artigo tem também uma referência ao mistério da esfinge. Eu vi que tem uma imagem bonita da esfinge ali, ilustrando o texto para o nosso leitor. E a esfinge nos diz, justamente nesse desafio de autoconhecimento, decifra-me, eu te devoro.
Eu lembro do pórtico do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo, e disse que aqueles que aceitam o desafio de passar por esse processo profundo de transformação através da via do autoconhecimento, conhecem os deuses do universo. O mistério da esfinge nos diz quem é, ou o que é o ser, um animal que caminha sobre 4 patas de manhã, 2 patas durante o dia e 3 à noite. E se não és capaz de perceber ou descobrir, serás devorado ou engolido. Metaforicamente, possivelmente engolido pela luta pela sobrevivência da vida, perdendo a possibilidade de colocarmos a história que perpassa a humanidade através da nossa existência. Então, nós somos a humanidade num processo de desenvolvimento, de evolução, de alcance de consciência e de expressão luminosa dessa consciência num mundo em ebulição, em transformação, na conexão do espiritual com o material, na unificação da matéria animada pelo espírito. E nós somos engolidos por isso. Nós somos, talvez, na existência, os peões nesse grande jogo da vida, sob o efeito do karma, tentando entender o que nós somos e o que nos cabe fazer. Disse que, eventualmente, essa chamada de autoconhecimento nos transpõe de meros reprodutores míopes da existência, de peões que vivem às cegas o processo evolutivo, para aqueles que começam a despertar para a vida e agir de modo livremente, de modo livre. Como fazer isso e como talvez isso se dá? Disse que o ser humano é um escolhedor, que se nós não escolhemos, nós vamos perder todas as coisas. Mas quando de fato nós escolhemos alguma coisa, a gente precisa abrir mão de algo. Senão não tem uma escolha, tem uma resistência, tem uma perspectiva de ganho. Agora, quando você escolhe e age, você vai aprender com aquilo que está acontecendo. Disse que talvez esse retorno à essência está além da ideia de nos tornarmos efetivamente escolhedores. É um encontro com aquilo que nos escolhe diante da vida que traz oportunidades e uma presença ativa, amorosa, atenta, para, mais do que responder, vibrar em sintonia com aquilo que são as nossas oportunidades. De novo, sem querer ficar no paradoxo, nós respiramos, mas diz que um encontro com isso faz com que sejamos respirados, e isso é um perder-se naquilo que para talvez com esta inspiração divina em que nós somos respirados, possamos trazer ao mundo uma expiração autêntica, de alma, como eu dizia, talvez com ações mais livres, nobres, e talvez tendendo aquilo que aos olhos do mundo possa parecer meio estranho, tal como Dom Quixote, que, como cavaleiro, enquanto todos queriam conquistar princesas, dominar dragões para alçar-se à condição de reis, governantes, ele estava apenas em busca desse processo de autoconhecimento, de autotransformação, que é a sabedoria, o Dulcinea, naquele caso, de Cervantes. E as pessoas olhavam para ele e diziam, louco, e ele talvez consigo dizia, louco si, pero no tonto. Estou procurando alguma coisa. Agora, o interessante é que esse procurar, Charles, ele talvez possa produzir um achar iluminativo na nossa mente quando estamos agindo efetivamente no mundo. Então, como é isso? Os Mahatmas, nas suas cartas para Sinit, dizem que o mundo, ou a vida em manifestação, nos traz inúmeras oportunidades de encontro com o ser. E ela diz, para um bom entendedor, essas cartas dizem, para um bom entendedor até as pedras dão sermões. Nós podemos aprender até olhando as pedras. Então, como é isso? Um agir atento no mundo diante dos desafios
e oportunidades que a vida nos traz a cada momento e a cada instante, nos dando uma oportunidade renascida em cada momento de estarmos em comunhão com a vida e com todos os seres, trazendo ao mundo aquilo que nos cabe. E o que, de fato? Talvez uma presença de uma expressão amorosa de um bom dia, aquele que está do nosso lado. E isso que parece o mais banal, na verdade é realizado de modo automático. Nós damos um bom dia sem estarmos presentes e sem perceber o que é a oportunidade de um novo dia e um voto generoso de bondade, de que a pessoa tenha momentos auspiciosos. Nós fazemos isso com banalidade, nós usamos a palavração com banalidade. Disse que a palavra é símbolo que une espírito e matéria. No humano. Isso é nos humanizarmos e trazermos a energia toda do espírito na experiência da existência material. Seja eventualmente dando um bom dia, que não se circunscreve apenas ao cumprimento de uma cordialidade, de um dever de costume, de uma boa maneira, de uma cortesia externa, vazia. Mas se tens a capacidade de estar com quem estás, diante de ti e ao teu lado, nos momentos que constantemente se renovam, para ser um arcabouço, uma porta de abertura, para que essa energia essencial, amorosa, compassiva, espiritual, se abra, até um bom dia, talvez significa uma oportunidade de um autoconhecimento mais profundo na sua realização, que transforma cada um de nós e transforma o ambiente onde nós estamos. Uma amiga, às vezes refletindo, nos disse, vibra na gentileza e percebe como o mundo retribui. A gente, às vezes, descobre que gentileza gera gentileza e age com gentileza, esperando a resposta do mundo gentil para conosco. Mas talvez, se não tiveres a expectativa de que o mundo traga, e dizem as Escrituras, ele sempre trará, o alcance da liberdade mais profunda se dá para aquele que é gentil independente da expectativa, porque a essência é levar gentileza a todos os seres. Olha que coisa mais interessante, isso está diante de nós a cada momento e a cada dia, como oportunidade não de pesquisa, mas através de uma autoanálise daquilo que acontece e que fazemos, permitir uma percepção de um florescimento, de um gigante talvez dormente dentro de cada um de nós. Então, como fazer isso? Estando presente no mundo com atenção e com uma abertura. Abertura talvez para algo que vai além de nós mesmos. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Otávio Marquezini sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, publicação da editora Teosófio, intitulado Retorno à Essência. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Gratidão, Otávio. Gratidão. Grato. Um grande abraço a todos.